Olá, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Gotas de Fé. E no devocional de hoje vamos tratar o tema da provação. Por que Deus nos prova? De repente você vive se perguntando e tentando entender por que Deus nos submete à provação. Convido você para ler a Bíblia em Tiago capítulo 1 e no versículo 12, que é o texto que vai fundamentar essa mensagem e esse devocional de hoje. O apóstolo Tiago falou: "Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, a qual Deus destinou àqueles que o amam." Por que Deus prova os crentes? Porque Deus prova você. Em primeiro lugar, o que é provação? Provação é um experimento doloroso da parte de Deus visando a edificação e a aprovação dos seus próprios filhos. Dito isto, é preciso entender que Deus prova, o diabo tenta. O diabo não prova e Deus não tenta. O próprio apóstolo Tiago falou que Deus não tenta ninguém, porque Deus não é o tentador. O tentador é Satanás. A prova, ela vem da parte de Deus, a tentação vem da parte de Satanás. A prova vem com o propósito de edificar, de consolar, de fortalecer. Já a tentação vem com o objetivo de fazer você cair, vacilar e sair dos caminhos do Senhor. Deus prova com o objetivo de te aprovar, já o diabo tenta com o objetivo de te derrubar. Muitas pessoas acham que Deus nos prova para saber até onde nós podemos suportar, mas entenda em primeiro lugar que Deus não nos prova para saber até onde nós vamos. Sabe por quê? Deus é onisciente. Deus não prova para saber até onde você vai. Deus não prova para ver até onde você pode suportar, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece de tudo. Salmo 139, o versículo 1, o salmista disse: "Senhor, Tu me sondaste e conhece todos os meus caminhos." Nos versículos seguintes, o salmista diz que o Senhor conheceu os seus dias antes que nenhum daqueles dias ainda havia existido. Isso quer dizer que quando Deus te submete à provação, Ele já sabe até onde você suporta. Ele já sabe até onde você pode ir, exatamente pelo fato de que Ele é onisciente. Em segundo lugar, Deus não prova para ver os seus filhos sofrerem. Há pessoas que acham que Deus é um sujeito tirano, sádico, que gosta de ver as pessoas sofrendo. Deus não prova porque sente prazer no sofrimento dos seus filhos. Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 3, o salmista escreve de maneira muito brilhante a compaixão de Deus. Ele disse: "Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó." Deus, Ele prova, acima de tudo, porque Ele te ama e Ele tem um compromisso com você. Deus não prova quem não tem compromisso com Ele. Em terceiro lugar, Deus não nos prova para nos ver reprovados. O objetivo da aprovação é exatamente para nos aprovar para o serviço e para o reino de Deus. No versículo que nós lemos hoje, versículo 12 do capítulo 1 de Tiago, está muito bem claro que o objetivo da aprovação é nos aprovar para Deus, não necessariamente nos aprovar para as pessoas. Uma coisa é receber a aprovação das pessoas, uma outra coisa é receber a aprovação de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi reprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus, com sinais, maravilhas e coisas espetaculares. A aprovação é um teste cujo objetivo também é nos aprovar para o propósito que Deus deseja para nós. Então, já que Deus não nos prova para conhecer até onde nós vamos, já que Deus não nos prova porque gosta de nos ver sofrer, já que Deus não nos prova porque quer nos ver esborrachado no chão, e já que Deus não nos prova porque quer nos reprovar, por que motivo então Deus nos prova? Marcos capítulo 14, 26, 27 e 28, nós temos um relato muito interessante que responde a essa pergunta. Então, em primeiro lugar, Deus nos prova para mostrar a nós mesmos até onde nós podemos suportar. Repetindo, Deus nos prova para que nós mesmos tomemos conhecimento até onde nós podemos suportar. Ele não nos prova para Ele saber até onde suportamos. Ele prova para nós sabermos até onde suportamos. Nós temos o conhecimento limitado a respeito de nós mesmos. Nós não nos conhecemos plenamente. De maneira que, às vezes, é necessário que a provação venha para nos mostrar os nossos limites, as nossas fraquezas, os nossos orgulhos, os nossos subterfúgios. Esse texto de Marcos capítulo 14 fala de Pedro. Pedro se achava o superior a todo mundo. Pedro achava que estava muito seguro a respeito de sua fé em Jesus e de sua fidelidade a Ele. Na noite da traição, na noite da angústia de
Jesus, Jesus disse, recitando uma passagem de Zacarias, dizendo: esta noite o pastor será ferido e todas as ovelhas serão despertas e elas vão se escandalizar. Aí Pedro, tomando a coragem, mais corajoso do que todo mundo, audacioso mais do que os outros discípulos, disseram: Senhor, ainda que eles venham se escandalizar, eu todavia nunca te negarei. Aí Jesus disse: Pedro, baixa a tua crista, tu irás me negar. Aí Pedro replicou dizendo: não, longe de mim negar a ti, Senhor. E começou a se praguejar. E quando foi na noite da provação de Jesus, exatamente como Jesus falou aconteceu. Todos os seus amigos o deixaram. Não apareceu nenhum para limpar o rosto suado de Jesus lá no dia do julgamento. E aí Pedro de fato negou a Jesus. E aí ele entendeu que Jesus tinha razão. Se não fosse aquele episódio, se não fosse aquela provação a qual Pedro foi submetido, ele ia continuar achando que era um homem fiel. E na verdade a provação, ela tem como um dos objetivos provar a nossa fidelidade, provar não para Deus, mas provar para nós mesmos e provar até para as outras pessoas. Em segundo lugar, fazendo conexão com a explicação anterior, Deus nos prova para nos mostrar as nossas fraquezas e os nossos limites. Sabe, tem momentos em que a gente se acha muito orgulhoso, a gente se acha muito poderoso. Tem momentos em que a gente se acha, por causa da nossa influência, por causa do dinheiro que a gente tem, por causa do emprego que temos, por causa do poder de influência que nós temos, muitas vezes a gente se acha, se sente orgulhoso. E aí Deus está dizendo: te humilha, te humilha, te humilha. A gente não se humilha. Finalmente Deus nos põe à prova para nos dizer, para nos mostrar que de fato nós não somos nada, que de fato o nosso orgulho é uma palha que é queimada pelo fogo, que de fato o orgulho é um fundamento muito traiçoeiro para nós estabelecermos a nossa casa espiritual. Aí vem a provação e Deus nos mostra que nós somos fracos, que nós não somos fortes, que tem gente que fica se achando, se gabando, e a aprovação vem e Deus começa a dizer: olha, baixa a tua crista, tu não é isso tudo que tu está pensando, você não é isso tudo que demonstra para as pessoas, você é um homem fraco, você é uma mulher fraca, portanto se humilha, porque agora eu vou te provar para mostrar para você e não para mim que você é um fraco e que você precisa de misericórdia para sobreviver e não daquilo que aparentemente você tem. Você agora vai ser submetido à provação para entender que sem o meu poder tu não vai subsistir. O que te coloca de pé não é o poder da influência que tu tem, o que te coloca de pé não é o poder do conhecimento que tu tem. O que te coloca de pé é o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. A provação vem para nos mostrar que nós somos fracos e que forte é somente Ele. E o terceiro motivo pelo qual somos submetidos à aprovação é para que nós cresçamos em paciência, experiência e esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação produzirá paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então somos submetidos à aprovação da parte de Deus exatamente para que sejamos pacientes. De repente você está muito apressadinho, de repente você esteja querendo pular etapas, não querer esperar a fila, não querer esperar os processos, querer pular os processos para chegar lá na frente, passando à frente do tempo, passando à frente das pessoas, subindo mais de um degrau de cada vez. E aí Deus te coloca na aprovação para você aprender a ser paciente, porque sem paciência não entra no reino de Deus. E além disso, a experiência. E as maiores experiências com Deus que nós temos são quando somos provados, porque é no momento da provação que nós mais lemos a Bíblia, é no momento da provação que nós mais oramos, é no momento da provação que nós queremos aproximação com Deus, é no momento da provação que nós mais queremos servir a Deus. Isso traz experiência. Você precisa ter experiência com Deus e de repente é através da provação e unicamente por esse meio que você terá essa experiência pessoal com Deus. De repente você esteja muito distante de Deus e Deus usa a aprovação para fazer você se aproximar dele. E o quarto motivo pelo qual somos provados é para que Deus fortaleça a nossa fé. De repente você ande com uma fé muito fraquinha e a aprovação é um instrumento que Deus usa para fortalecer essa fé que você tem. Mateus capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28, nós conhecemos a história da mulher cananeia que veio gritando atrás de Jesus: Senhor, socorre a minha filha que ela está endemoniada. Aí Jesus
põe a fé daquela mulher em prova e diz: olha, eu não vim para você, eu vim para Israel. E a mulher continuou clamando, e os discípulos, para completar a dose, ainda disseram: Senhor, manda essa mulher embora. Aí essa mulher continuou adorando a Jesus e clamando por socorro. Aí Jesus disse: olha, não é bom eu pegar o pão dos meus filhos e dar para cachorro. E a mulher diz: é, Senhor, mas os cães, eles também comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus colocando a fé daquela mulher à prova, e ela não desistiu. Sabe o que aconteceu? Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Se aquela mulher não passasse por aquela prova, talvez ela não chegaria até o final com a fé que ela teria. Prova não mata crente, tribulação não mata crente. O que mata crente é se ele ceder à tentação do inimigo. Aliás, abrindo um parêntese aqui, provação e tribulação são as mesmas coisas. E o que é tribulação, que Paulo falou lá em Romanos capítulo 5? A palavra tribulação, ela vem de um instrumento agrícola chamado tribulum. O tribulo era um instrumento usado para descascar os cereais. Eram duas pedras, na verdade, ou dois pedaços de madeira com vários pedaços de ferro, se tratando de pedaços de madeira, que eram colocados um sobre o outro, e entre eles eram colocados cereal para amassar, para imprensar, para descascar. Quando era feito aquele processo, a casca saía e só ficava aquilo que o agricultor queria. A tribulação, ela vem com esse sentido de tirar de nós a casca, de tirar de nós o excesso, de tirar de nós aquilo que não serve e de deixar para Deus só aquilo que tem utilidade. Deus não quer a casca, Deus quer a essência. A casca não serve. O que serve é o produto final, que é aprovado para o reino de Deus. E em quinto lugar, por que Deus nos prova? Ele nos prova com o objetivo de nos aprovar. Se você está aí sendo provado nesse momento, sabe de uma coisa: Deus está fazendo tudo isso para te aprovar. Você vai passar no teste de Deus, isto se você for fiel até o fim. Mas por que motivo muitas pessoas não suportam a provação? Será que é porque Deus pesa demais a mão? Não é. Deus não coloca prova sobre você, Deus não coloca carga sobre você, além do que você pode suportar. Mas por que muitas pessoas não suportam? Muitas pessoas não suportam porque vivem se gabando. Segundo os Coríntios capítulo 10, versículo 18, o apóstolo Paulo fala que é reprovado aquele que a si mesmo se gaba. Se você vive se gabando por aí, você não passou no teste de Deus. E o segundo motivo pelo qual muitas pessoas não suportam a provação é porque não tem raiz. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, na parábola do semeador, Jesus disse que a semente que caiu entre as pedras, elas até nasceram, mas não cresceram, porque quando veio a provação, as aflições dessa vida, elas não tinham raízes e acabaram morrendo. Há pessoas assim, que se acham fortes demais, mas não têm raízes. Aí Deus coloca aquela pessoa sob provação para mostrar para elas que elas precisam criar raízes. Agora, por último, nós precisamos fazer uma diferença entre provação e consequência das minhas ações, das minhas escolhas. É preciso fazer a diferença entre tribulação, no caso, provação, e a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: não vos deixei enganar, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso também ceifará. Há pessoas que estão colhendo fruto daquilo que plantaram há tantos anos atrás e são frutos amargosos e acham que é prova de Deus. Há pessoas que estão colhendo consequências de atitudes erradas no passado e acham que é o diabo que está perseguindo elas, e não é. É simplesmente a lei da semeadura na sua mais simples e justa consumação. Se você fez uma escolha no passado e essa escolha foi uma escolha errada, pode ter certeza que, tardando ou não, você vai colher aquilo que você plantou. Se foi um plantio ruim, saiba que a colheita vai ser amargosa, e quando chegar a colheita, não queira culpar Deus e nem queira culpar o diabo. A culpa foi sua mesmo por não ter feito a escolha correta. Ora, quem plantou foi você, não foi o diabo. Quem plantou foi você, quem escolheu foi você, não foi Deus. Então, é preciso assumir as responsabilidades e não colocar culpa em Deus e nem no diabo. Por fim, eu quero que você receba essa palavra agora como consolo para o seu coração. Meu irmão, se você está sendo provado, saiba, Deus só prova aquele quem Ele ama. Deus não tem compromisso com quem não é filho. Deus tem compromisso só com os filhos. E os filhos, Ele corrige porque Ele ama. E Deus está te submetendo à prova nesse momento porque Ele quer te corrigir. Ele quer tirar de você aquilo que é excesso. Ele quer tirar a casca. Ele quer te apertar no tribulum. Ele quer te amassar para que aquilo que saia seja de fato descartado e o que sobre seja de fato aquilo que for útil para o reino de Deus e útil
útil para a igreja do Senhor. É interessante também dizer que a vida do crente tem muitas provas. Você sai de uma prova e entra em outra. Qual a diferença? É que quando você entra numa próxima prova, você já tem experiência. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a tribulação, ela também gera experiência, porque quando você chegar na próxima prova, você terá experiência de como proceder. Tenho mais uma coisa a dizer para você. Muitas vezes a provação, ela é alargada. Muitas vezes a provação, ela é demorada. Muitas vezes Deus multiplica a provação. E sabe por quê? Porque tem pessoas que quando são provadas, ao invés de se humilharem, ao invés de orar mais, de buscar a Deus, de se aproximar dele, essas pessoas vão murmurar. E a pessoa que murmura na prova, ela só aumenta o tempo da provação. Você quer que a provação que Deus está colocando sobre você, ela tenha o seu fim? Pois então jejue, se humilhe, se derrame diante dos pés do Senhor, se aproxime dele. Porque quando Deus olhar que você já está pronto para sair daquela prova, então ele vai tirar você daquela situação. Mais uma coisa eu tenho a dizer para você: não espere chegar à provação para você se humilhar diante de Deus. Se humilhe diante de Deus sem precisar da prova. Porque se você não se humilhar, Deus vai te humilhar. Uma coisa é você se humilhar diante da mão de Deus, e uma outra coisa é Deus te humilhar no meio das pessoas e debaixo das mãos dele. Portanto, se humilhe debaixo das mãos de Deus. Não espere cair nas mãos de Deus para você se humilhar. Faça isso antes da provação. E se você for fiel até o fim, você será aprovado. O objetivo da prova é para te aprovar. E quando Deus te prova, Ele está dizendo, eu te amo. E quando Deus te prova, Ele está dizendo, essa prova não vai te matar. E quando Deus te prova, Ele está dizendo, eu estou nessa prova contigo. E quando Deus te prova, Ele está dizendo, eu vou te aprovar para o meu serviço. Portanto, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está na prova? Não murmure, ore, clame, jejue e se aproxime de Deus, que em breve essa prova vai embora. Deus te abençoe, Deus te dê graça.